Paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está assistindo essa mensagem. E Deus colocou no meu coração hoje a sua palavra que fica em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 12. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como o ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecem em mim e minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. O que o Espírito Santo me revela acerca desta mensagem? Para permanecermos em Jesus, a sua palavra tem que permanecer em nós. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós obedecendo a palavra do Senhor, ela permanece em nós, né? Aqui no texto fala, no primeiro versículo fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. E Jesus fala também no segundo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que o Senhor está falando aqui? Que nós temos que estar enxertados na videira. Nós temos que estar enxertados em Jesus, porque Jesus ele estava enxertado no Pai, né? Aqui no texto Jesus fala que ele obedecia ao Pai, que a palavra do Pai estava nele, ele estava no Pai. Ou seja, Jesus ele nos ensina que nós temos que estar nele e nele em nós. Nós temos que obedecer a sua palavra. Quando nós obedecemos a sua palavra, ele está em nós. E aí, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda a obedecer a palavra. Ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo, nosso Consolador, ele nos ajuda a obedecer a palavra, né? Então, nós temos que estar enxertados na videira, nós temos que estar ligados em Jesus. E Deus falou no meu coração hoje que aqui, né, Jesus ele fala que, olha, no versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Então, nós demonstramos que nós somos discípulos de Jesus quando nós o seguimos e nós o obedecemos. Quando nós obedecemos aos seus mandamentos, aos seus evangelhos, aos seus ensinamentos, aí nós somos discípulos de Jesus. Não basta só falar, né? Não basta só falar, né? Porque palavras o vento leva. Então, o que Jesus quer de mim, de você? Jesus quer atitude. Jesus não quer só palavras, ele quer atitude. Porque muitas vezes nós falamos que amamos o Senhor. Nós falamos: Senhor, eu te amo. Oh, Jesus, como eu te amo. Oh, Deus, como eu te adoro. Pai querido, como eu te amo. Mas nós falamos, mas nós não temos atitudes de obediência. Então, nós falamos da boca para fora, né? E Deus, ele quer que nós tenhamos atitudes, né? Deus, ele gosta que nós falamos também, declaramos que nós o amamos, mas Deus, ele quer a nossa atitude também, ele quer que tenhamos atitudes de obediência à sua palavra, atitudes de amor, praticar o bem,
né? Ser solidário com as pessoas, né? No tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Nós temos que doar, né? Doar roupas, doar alimentos para as pessoas que precisam. Nós temos que abrir a nossa despensa e não ter dó, não. A gente tem que doar, né? A gente tem que doar as coisas. Deus, ele tocou meu coração a falar nisso. Eu não preparei essa mensagem. Eu preparei outra mensagem. Eu preparei outra coisa. Mas aí eu não estava conseguindo gravar aquilo que eu tinha preparado, que eu tinha escrito. E aí o Espírito Santo, eu não estava conseguindo. O Espírito Santo falou, não é isso que eu quero que você fale. Eu quero que você fale outra coisa, né? Então, o que ele fala ao meu seu coração, que nós temos que ter atitude de amor. Não adianta a gente falar que nós amamos o nosso irmão se nós não temos atitudes com ele, né? Nós não ajudamos ele quando ele precisa, né? Nós não damos o nosso ouvido também quando ele precisa de uma palavra, nós não damos nem um pouco do nosso tempo, né? Muitas das vezes a pessoa, ela não quer nem opinião, ela só quer ser ouvida. Ela tá com a alma tão amargurada, ela tá, sabe, ela tá tão cheia de problemas, e muitas das vezes ela quer desabafar, ela quer uma pessoa para ouvi-la. E aí o que que nós fazemos? Muitas das vezes a gente fala que a gente não tem tempo, e a gente não fala que não tem paciência, né? Não falamos, mas pensamos, né? Que a gente não tem tempo, que a gente não tem paciência, e a gente não cede esse tempo para essa pessoa que precisa da gente, né? Muitas das vezes nós não cedemos o tempo para orar pelas pessoas. Muitas das vezes nós somos egoístas, né? E Deus, ele não quer isso de nós. Deus quer que a gente ore por nós, pela nossa família e também pelos outros. Deus quer que a gente jejue também por nós, mas pelos outros. Deus quer que a gente faça a obra. Deus quer que nós praticamos o amor. Porque não adianta falar que nós o amamos se nós não fazemos nada. Não adianta, né? Aqui na palavra fala que Jesus fala que nós temos que estar enxertados nele, que é a videira. Nós somos os ramos, né? Nós temos que dar frutos, né? Aqui a videira, ela dá uva, nós temos que dar uvas, né? Nós temos que dar, o que significa as uvas? Nós são frutos que nós damos para o reino dos céus. São boas atitudes, boas obras. Nós precisamos. Nós não somos salvos pelas obras, mas quando nós temos Jesus, quando nós seguimos o Mestre, nós queremos fazer a obra também. Nós queremos dar frutos, porque nós estamos ligados nele. Então hoje, não fique só falando, né? Falando que você ama as pessoas, da boca para fora. Não fique só apenas em palavras, o vento leva as palavras, mas cumpra aquilo que você falou. Sabe, se você falou, se vem na sua mente, eu preciso ajudar alguém, olha, fulano precisa de um alimento, olha, fulano precisa de uma palavra, nossa, eu preciso orar por tal pessoa. Não fique só pensando, haja, tenha atitude, né? Tenha ação, faça. Faça pelo reino de Deus, porque Deus fala na sua palavra, buscais o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então tudo que você faz para Deus, Deus, ele te retorna, né? Você ganha em dobro, né? Quando você tem uma atitude, Deus abençoa a sua vida. Quando você tem uma boa atitude, né? Você soma, você ajuda tesouros nos céus. E isso faz com que você tenha uma vida abençoada. Quando você trabalha para o Senhor, Deus trabalha para você. Você sabia disso? Que quando você faz pelo reino, Deus faz por você, né? Então faça alguma coisa, não fique só falando. Não fique fingindo que você está fazendo alguma coisa. Faça alguma coisa pelas pessoas. Jesus fala que ele vai cortar aqueles que não dão frutos. Ele falou que ele vai cortar, né? No texto fala que ele corta, junta e queima. Ou seja, Jesus, ele não se agrada daqueles que não dão frutos, daqueles que não querem dar frutos, né? Porque Deus, ele dá os dons, Deus dá vários dons. Deus nos dá também o fruto do Espírito, né? Quando nós pedimos para ele o fruto do Espírito, ele nos dá o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou repetir bem devagar, mais uma vez, para a gente gravar na nossa mente isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós formos orar, nós temos que pedir para Deus nos dar o fruto do Espírito. São essas características que eu falei para você. E Deus fala no nosso coração, peça para mim que eu vou te dar. Então peça para Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo e você tenha o fruto. Porque você tendo fruto, você vai produzir muitos frutos para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então peça para Deus hoje, nesse dia chamado hoje, fala, Senhor, me dê o fruto do Espírito, desenvolva em mim o fruto do Espírito, que são essas características que eu falei. E Deus vai te usar, e você vai estar enxertado na videira, e você vai dar muitos frutos. Então, é isso que Deus colocou no meu coração. Eu não ia falar nada disso, eu tinha preparado uma mensagem em relação a esse tema, claro, mas não ia falar essas coisas. Mas aí o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo mandou eu gravar isso. Então, medite nessa mensagem, reflita e receba em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia abençoado na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.